para quem se interessa por ciência e mesmo que um pequeno fragmento quer ler da fonte, né? Assim, pelas palavras dos próprios cientistas, né? Um texto deles próprios, esse livro é muito bom. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada nas Ciências. E eu tô aqui hoje para dar mais uma dica cultural para vocês, mais uma dica de livro. E o livro que eu vou indicar hoje é esse aqui: Textos Básicos de Filosofia e História das Ciências. Tá? Esse livro é muito legal mesmo para quem se interessa por ciências. Ele é um apanhado, como o próprio nome diz, é um apanhado de textos, tá? Organizado pelo Danilo Marcondes. Danilo Marcondes é um filósofo, a área de especialização dele, se não me engano, é filosofia da linguagem. Ele é um professor também, se não me engano, da PUC do Rio de Janeiro, e ele organizou vários textos aqui nesse livro. São textos a partir do período do Iluminismo, né, da ciência nova, como a gente chama hoje, né, aquele período lá do Iluminismo, da Revolução Científica, que começou ali com alguns personagens conhecidos, né, nosso, que é Copérnico, Galileu. Então ele fez uma coletânea de vários textos, de vários personagens que hoje a gente chama de cientistas, né, mas que na época não tinham essa denominação de cientistas, né, porque a ciência, como a gente conhece, não existia naquela época. Inclusive, foi a partir dessa época, né, do Iluminismo, que a ciência, como a gente conhece hoje, ela começou a ser desenvolvida, né? Então, ele traz vários textos, nenhum texto inteiro, tá? E aqui fica uma observação a respeito do livro: não tem nenhum texto completo de nenhum dos autores, tá? Nenhum dos cientistas. São trechos de vários textos importantes, de vários trabalhos importantes desses cientistas, tá? Então, ó, vou ler, são 14 fragmentos, tá? Não, são 14 cientistas, na verdade. Tem alguns deles que tem mais de um fragmento de textos. Mas os cientistas que aparecem no livro são Américo Vespúcio, sobre as navegações, né? Ele tem um trecho de texto dele sobre as navegações, tá? Nicolau Copérnico, o pai do heliocentrismo, né? Andreas Vesalius, que é um precursor da medicina, como a gente conhece hoje, tá? Leonardo da Vinci, Montaigne, William Gilbert, Francis Bacon, um texto dele sobre a nova ciência e assim, o início do que hoje a gente chama de método científico, né? Galileu Galilei, Johannes Kepler, William Harvey, Descartes, Port Royal, Robert Boyle, né, um dos precursores da química, e o grande Isaac Newton, né, um trecho dele do Princípios Filosóficos, Princípios de Filosofia Natural, né, que é talvez uma das obras científicas mais importantes da história, né, que a gente chama carinhosamente hoje de Principia, né. Então, esse apanhado, esse livro aqui, com a coletânea de textos produzido pelo Danilo Marcondes, traz vários pequenos trechos de textos importantes desses cientistas aqui. Então, assim, para quem se interessa por ciência e mesmo que um pequeno fragmento quer ler da fonte, né, assim, pelas palavras dos próprios cientistas, né, um texto deles próprios, esse livro é muito bom, tá, como uma introdução. E também tem uma apresentação muito legal, onde o Danilo Marcondes fala um pouco sobre as navegações, o iluminismo, a era das navegações, o iluminismo, a nova ciência que começou a ser produzida naquele período histórico. Então é muito interessante, tá? Então, e ele também faz na introdução de cada capítulo é dedicado para um dos cientistas, e na introdução de cada capítulo ele tem um pequeno texto do Danilo Marcondes explicando mais ou menos as ideias que o cientista tentou passar lá naquele texto, e ao final ele também ao final de cada capítulo, ele deixa sugestões de leitura a respeito do cientista e do tema abordado. Então, realmente é um livro muito interessante
para quem quiser ler da fonte, né? Não da fonte primária, né? Que não é o próprio texto em si do cientista, escrito por ele, que a gente está pegando, né? Mas são palavras dos próprios cientistas, então é muito interessante, tá? Então, para quem gosta de ciências, quem se interessa, quem quer ficar um pouquinho mais próximo desses grandes cientistas, de fato lendo algo escrito por eles, é muito legal esse livro, tá bom, gente? Então, essa é a minha dica de hoje. Continuem nos acompanhando, assistam os nossos vídeos, curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem e tudo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem bem e venham sempre conosco nessa jornada. Tchau, tchau.